Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio, eu sou neuropsicopedagogo, arteterapeuta, neurocientista e trabalho com a parte de neuroeducação, principalmente com foco, em criatividade, desenvolvimento da criatividade, para autistas principalmente e pessoas com altas habilidades de superdotação. E hoje eu quero trazer uma experiência de algo que aconteceu que eu achei muito interessante, que chegou hoje cedo uma criança para fazer uma avaliação junto com a equipe, no local onde eu estou trabalhando atualmente. E essa criança, ela se viu uma desenvoltura muito grande da parte dela, E desde o iniciozinho já vi que ela tinha uma pequena dificuldade de falar, mas falava muito rápido, com foco muito grande relacionado à parte de questões naturalistas, meio ambiente, projeções, tinha uma facilidade, ela desejou inicialmente fazer atividades com massinha e depois ela quis fazer o desenho. Isso é uma outra parte aí que eu posso falar mais, em outros vídeos para vocês mais aprofundadamente. Mas enfim, a conversa, ele não estava copiando a matéria, e estava tirando algumas notas mais baixas na escola, em matemática, em português principalmente, mas principalmente em português, porque ele não queria e não está querendo copiar a matéria. Mas a gente viu que ele tinha uma desenvoltura um pouco acima da média. E aí qual que foi, não diria grande surpresa, mas ao entender, na hora que eu peguei esse gancho aí também, eu como neuropsicopedagogo ali naquela equipe, de fazer algumas perguntas relacionadas às facilidades e dificuldades deles específicas dentro do desenvolvimento do conhecimento ali, dos estudos, acadêmicos ali na escola, que ele é um jovenzinho ainda, enfim. E a gente percebeu que na realidade ele não tem dificuldade. E a gente percebeu também que ele acompanha, a matéria, ele acompanha, mas muitas contas ele faz de cabeça. A questão da escrita, ele nos relatou que ele fica entediado e ele escreve rápido, ele não tem o que fazer, ele acaba procurando outras coisas para poder fazer. E as notas dele são notas acima da média sempre, mesmo aquelas notas mais baixas, são notas mais baixas, mas ainda assim sempre em cima da média. E eu não pude deixar, obviamente, de buscar e pensar e trazer para aquele momento ali essas perguntas, mas baseado também na minha relação com o meio que eu desenvolvi ao longo da vida, minha experiência acadêmica também nesse sentido. E é óbvio, que há uma distância entre aquilo que eu vivi, a realidade que eu vivi de anos atrás para a realidade que ele estava apresentando ali naquele momento. Obviamente, isso. Mas eu sou uma pessoa que tenho autismo nível 1 de suporte e tenho também a condição de autoestabilidade e superdotação, além de outros traços aí sobrepostos de outras questões. E se via claramente que ele estava passando por um momento e estava começando a desenvolver características de comportamentos que eu entendo muito bem, que eu passei a vida não tendo o suporte necessário quando eu tinha a idade dele, ainda na infância, porque não havia uma preocupação há 30 anos atrás com essas questões que nós temos as preocupações hoje em dia. E foi muito interessante conseguir, depois que a gente fez as nossas observações na nossa equipe multidisciplinar, multiprofissional, conversarmos com os pais e orientarmos nesse primeiro momento, com os primeiros traços e características, a procurar os profissionais especializados para buscar esse eventual laudo aí, essa hipótese diagnóstica em um laudo aí de um possível autismo e uma possível altas habilidades, aí, uma superdotação. E eu tomei a liberdade de fazer algumas orientações que pudesse trazer para eles elementos para que eles conseguissem conversar de uma maneira efetiva na escola e também pudessem trabalhar algumas questões comportamentais, pessoais, emocionais,
com o nosso rapazinho em casa, porque ele entrou e pela descrição dos pais e a própria descrição dele, ele tem apesar da dificuldade, um pouquinho de dificuldade na fala, mas ele tem um vocabulário muito bom, uma percepção muito grande, muito boa, né, do que acontece no entorno dele. Então foi muito interessante conseguir ajudar uma família, enfim, né, que apresentou uma demanda de uma assincronia entre aquilo que o filho estava trazendo e aquilo que foi proposto pela escola, né, como ter que apresentar algo que para ele, dentro da condição dele, do que nós conversamos, não é que faz muito sentido, já que ele sabe. Então, para que ele precisa desenvolver determinados tipos de atividades, se ele já sabe daquilo que está sendo falado, abordado, né? E as provas mostram isso claramente, que não é uma questão de deficiência intelectual, muito pelo contrário, tem uma facilidade muito grande intelectual e percepção, né, do meio, mas que ele está começando a se adequar para não ser o diferente, não sofrer bullying, né, que foi uma das palavras também faladas, para não se deixar de lado, mas se tornar uma pessoa, uma criança socialmente aceita entre os seus amiguinhos. Ele está começando a entrar numa fase de mudança comportamental para uma adequação. E aí não tem como, infelizmente ou felizmente, não ter buscado na minha memória elementos da minha própria vivência, da minha própria história de vida, e saber que eu pude, mesmo que minimamente, ajudar aquela família naquele momento ali, né, nesse momento inicial, foi muito gratificante, foi muito bacana, porque tem a possibilidade, né, e aí é a grande questão, de que se através dos especialistas chegar ao diagnóstico dele agora, né, ainda na infância, desse possível autismo com uma superdotação, saber que ele pode ser trabalhado, ele pode ser monitorado, ele pode ser orientado, e essa é a palavra bem importante, a não sofrer, né, ou sofrer muito pouco aquilo tudo que eu tive que aprender na marra, por erro e acerto, que me renderam algumas comorbidades ao longo da vida, e saber que eu pude ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor e mais gratificante, né? E mais feliz e mais sadia. Então, eu queria relatar isso para vocês como algo muito bacana, muito legal que aconteceu hoje, porque é isso que faz valer, que está fazendo valer a pena os meus estudos, está fazendo valer a pena as escolhas que eu fiz para essa fase da vida agora que eu estou começando a empreender e desenvolver. Então, enfim, queria só compartilhar isso com vocês no dia de hoje e também falar da importância dos pais estarem atentos, né, às características comportamentais dos seus filhos e realmente, de fato, num determinado momento, questionar se realmente aquele padrão de normalidade é um padrão de normalidade. Não é comparando, não é isso, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua essência, tem os seus comportamentos natos, né, mediante aquilo que ele aprende do ambiente onde ele vive, mas entender que algumas características, né, quando chega aquela dúvida, realmente verificar e avaliar e se interessar por entender mais aprofundadamente essas características que geram dúvidas, né, principalmente comportamentais dentro do meio ou dos meios aonde a criança ela está inserida, né, seja ela familiar, seja ela, né, no seu familiar, seja ela na escola, seja ela na rua, seja ela no ambiente religioso, da religião que ela professa, seja onde ela estiver, né? Então isso é muito importante, muito importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, um compartilhamento de uma experiência pessoal, e se gostaram, deixem um comentário, dependendo da rede social que vocês estão assistindo o vídeo, curtam, né? Compartilhem com seus amigos aí, e é isso, e até a próxima. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.